Então, mais uma vez, boa tarde a todos. Obrigado por estarem aqui nesta aula online de trufas, aqui na Escola Isto Faz. Hoje, o que é que eu vou-vos mostrar? Vamos fazer 3 trufas, está bem? 3 trufas completamente diferentes, com sabores diferentes, confecções e acabamentos diferentes, está bem? Vamos fazer trufas de caramelo salgado, onde vai ter um amendoim por dentro e vamos revesti-lo com chocolate e com escamas de chocolate. Vamos também ter trufas de vinho do Porto, está bem? Em que a sua cobertura vai ser uma cobertura clássica, mas com toquezinho de bronze. E depois também vamos fazer as trufas de lima e coco, está bem? Assim um sabor um bocadinho mais exótico e o acabamento vai ser mesmo com raspazinhas de coco. No entanto, são 3 tipos diferentes de trufas, com 3 tipos de chocolate diferentes e 3 acabamentos diferentes, está bem? Pronto, a nível da confecção, a parte da confecção vocês conseguiriam acompanhar, mas isto há sempre uma parte que a ganache vai ter que estabilizar, e ela normalmente demora à volta de 3 horas, e é por isso que vocês não conseguem acompanhar, e eu já tenho aqui uma parte da massa preparada para vos mostrar o processo de como fazer as bolinhas, como é que vamos fazer depois o acabamento, está bem? Nas trufas de caramelo salgado, nós também vamos fazer a pré-cristalização de chocolate de leite, ou seja, vai ser uma para vocês terem o quê? Uma cobertura mais estreladiça. Isto vocês conseguem depois variar dentro das coberturas, dentro dos sabores, vocês conseguem sempre combinar e ter coisas diferentes, está bem? Novos sabores, coisas que vocês gostam. São receitas simples de fazer, está bem? Eu estou aqui sempre a explicar tudo e o porquê que eu uso isto, porquê que eu uso aquilo. O que é uma trufa? A trufa não é um bombom e um bombom não é uma trufa. Então de onde é que vem este nome? Este nome veio, a trufa chocolate, vem do nome trufa, aquele cogumelo, está bem? É um cogumelo muito raro, que se encontra normalmente por suínos, e é caríssimo. Mas o seu aspecto é assim arredondado, parece que assim escuro, e até tem assim um vestimento assim aveludado, parece que levou cacau, daí então que se chama trufa, está bem? Ou seja, a trufa vem de uma aparência estética, ok? E daí então tudo o que é moldado numa bolinha com este acabamento chama-se então trufas. Bombons, por norma, é a parte de moldes, ok? Claro que também existem trufas com um tipo de molde, mas isso é uma outra história, tá bem? É uma bocadinho mistura de técnicas, mas só para vocês saberem de onde é que vem esta coisa das trufas, está bem? Pronto. As trufas é sempre feitas com ganache, porque uma trufa não é um brigadeiro não é uma trufa, está bem? Os brigadeiros, embora que tenham um aspecto muito semelhante à trufa, a constituição é diferente. Uma trufa é feita com ganache, ok? Enquanto que um brigadeiro é feito a partir de leite condensado, a maior parte delas, está bem? É só para vocês também saberem um bocadinho a diferença a nível de nomenclatura e aquilo que originalmente realmente é uma trufa. Ora bem, nesta parte na aula o que é que nós vamos fazer? Vamos ter 3 partes para cada uma das trufas. Vamos ter a confecção, onde eu vou-vos mostrar como é que nós misturamos os ingredientes para preparar a ganache. Vai haver depois a montagem, ou seja, onde nós fazemos as bolinhas. No caso do caramelo salgado, vamos pôr o amendoim por dentro. Nos outros, só vamos fazer a bolinha ficar à espera. E depois também vamos ter a parte do acabamento, ou seja, a cobertura final, que é o que vai dar o aspecto externo da trufa em si. Está bem? Vamos então começar com a parte da confecção. As receitas que eu vou fazer agora, eu creio que vocês já têm a receita que vos enviaram, está bem? Eu vou fazer metade da receita. Vocês podem sempre fazer metade da receita, dobrar a receita, triplicar a receita, desde que obedeçam sempre todas as proporções que vêm da receita. Que é para quê? Para a ganache não talhar, para não haver ali problemas de ficar mais viscoso ou mais sólido. Portanto, é sempre acompanhar as proporções corretas. Vamos começar então com o de caramelo salgado. Para o caramelo salgado, nós então vamos ter os seguintes ingredientes. Vamos ter então aqui açúcar, que é para fazer a parte do caramelo, ok? Tenho aqui 75 gramas de açúcar. Natas, neste caso natas para bater, sempre com 35% ou à volta dos 35% de matéria gorda. Vocês as natas também, se quiserem, podem substituir por natas de soja, tá? Quem não quiser usar com proteína animal, pode usar proteína vegetal. É exatamente a mesma quantidade e resulta lindamente.
Vamos também então ter o chocolate, neste caso é chocolate de leite, é um dos chocolates que eu gosto muito de misturar quando é tudo o que é caramelo. Flor de sal, uma vez que vamos fazer caramelo salgado, está bem? Isto é o que vai ser da parte da confecção. Claro que depois, nas partes finais, vamos precisar, neste caso, amendoins, está bem? Amendoins torrados com, sem sal, como vocês preferirem. Isto é o que nós vamos pôr dentro do vosso trufa. Mini escamas de chocolate. Ora bem, isto aqui é de chocolate de leite, uma vez que eu também estou a usar chocolate de leite. Isto vamos revestir a nossa trufa com isto, tá? É delicioso. E depois também vamos ter então chocolate de leite normal, ou seja, esta eu vou pré-cristalizar, tá bem? Mas isto é a parte do acabamento que é mais à frente. Vou agora pôr só estas aqui de parte e vamos então começar. Para isso eu vou ter que então fazer um caramelo. E para o caramelo eu vou ter que ter uma placa de indução. Claro, vocês podem fazer isto no vosso fogão. Tem que ter uma fonte de calor. Tem que ter um tacho. Tem que ter assim um salazar para podermos fazer a mistura. E a primeira coisa que vou fazer então, ligar a minha placa. E vou só depositar um bocadinho do açúcar. Não ponham ele todo de uma vez só. Está bem? A ideia é este, começar a derreter, a caramelizar, para depois, então, eu pôr o restante. Quando vocês estão a fazer caramelo, um dos segredos é não se mexe. Não é para estarmos aqui a mexer. Eu estou a usar a placa de indução. É o mais apropriado para fazer caramelo, está bem? Isto porquê? Porque a placa de indução não aquece tanto aqui as paredes dos tachos e evita, então, um processo de cristalização, ou seja, de pequenos cristais de açúcar ficarem agarrados aqui ao tacho. Neste caso, quando se vos acontecer isto em casa, o que é que vocês têm que fazer? Pegam num pincelzinho com água, é só molhar aqui à volta do tacho para tirar esses cristais, ou então põem uma tampa por cima, porque depois o vapor vai bater na tampa e vai passar para as paredes, está bem? Não devemos mexer o açúcar, porquê? Porque quanto mais movimento nós dermos, vai haver um processo de cristalização, porque eles multiplicam-se. Portanto, não devemos misturar o caramelo. Podemos sim, é só às vezes fazer assim, umas batidelas, ok? Vou então esperar que ele comece a caramelizar. Nós estamos a fazer um processo de caramelização método seco. O que é isto? Eu só estou a pôr açúcar. Não ponho água, nem ponho glucose. É o açúcar puro que vai derreter e eu vou esperar que ele fique então com uma cor caramelizada, dourada. Quando vocês vão obter essa cor, isso agora é uma questão de gostos. Eu gosto daquele douradozinho, quase bronze, e vocês não devem ultrapassar disto, porque se ficar aquele amarelinho muito suave, não vai saber a caramelo, vai saber muito mais a açúcar, e se vocês ultrapassarem o ponto, aí o açúcar vai queimar, ele vai torrar, ele vai ficar castanho muito escuro ou preto, e aí o caramelo também não vai ficar bom, ele vai ficar amargo. Portanto, ele já está a começar aqui a derreter. Qualquer coisa, não sei se conseguem ver bem na câmera, qualquer coisa, se pedirem sempre para pôr mais perto ou assim, é só dizer, está bem? Pronto, eu já tenho aqui parte do meu açúcar líquido feito, vou então misturar o restante de açúcar que eu tenho. Lembrem-se que o caramelo nós estamos a lidar com temperaturas altas, está bem? O caramelo, ele começa a caramelizar a partir dos 150 graus Celsius, portanto tenham sempre cuidado com os salpicos e evitar queimaduras desagradáveis. Como vocês estão a ver, eu já tenho aqui parte que já está a caramelizar, vou só baixar aqui a temperatura. E eu não estou a mexer, mas só estou aqui a envolver um bocadinho, está bem? Batendo com o salazar. A ideia é que eu não quero que fique nenhum cristalzinho. Quando vocês veem que, por exemplo, ele está a levantar a cor muito rapidamente, é só baixar a temperatura do vosso ponto de calor. Pronto. Vamos só então esperar que ele fique mais caramesito. Vou tirar um bocadinho do açúcar que eu tenho aqui agarrado no salazar, que é para evitar cristais, porque é um bocadinho desagradável comer caramelo salgado com pedacinhos de açúcar.
Ok, ele já está quase pronto. Certifiquem só que não tem pedacinhos de cristais por dissolver. Estão a ver? Ele já está com uma cor bem bonita. Eu só estou à espera mesmo que tenha aqui uns pequeninos cristalzinhos para acabar de dissolvê-los e fica pronto. Ok, vou desligar a minha fonte de calor. Como conseguem ver, já tenho aqui um caramelo pronto. Tá? A cor dourada, esta cor bonita. E agora com isto eu vou adicionar as natas. Fogo desligado, vou adicionar as natas em fio e tenham cuidado porque ele vai borbulhar e ele vai lançar muito fumo para cima. Está bem? É normalíssimo isso. Quando vocês adicionarem as natas, aí sim podem misturar o caramelo. Ok? Este som é normalíssimo também. Só verter aqui tudo o que eu tenho na taça. Uma vez que eu estou a introduzir um produto lácteo, aí nós podemos sempre misturar o caramelo, que já não há aquela questão da cristalização. Agora, eu tenho sempre aqui partes que ainda não estão dissolvidos, não é? Então, como é que nós fazemos? Ligamos mais uma vez a nossa fonte de calor, temperatura média. E vamos então misturar. Vou fechar, que esta placa é mais potente. Então a ideia é não ter nenhum grãozinho de açúcar, está bem? E também ele estar todo uniforme, ter uma textura homogénea. Não sei se conseguem ver como é que ele está a ficar de aspecto, ele está a borbulhar. Quando nós introduzimos então aqui o leite, eu estou a transformar o caramelo num chamado toffee. Ou seja, ele vai ter um outro tipo de textura e de paladar. Vou desligar a minha placa. E tenho então o meu caramelo feito. Muito bem. Agora eu vou ter que deixar que ele baixe um bocadinho a temperatura. Está bem? Uma vez que isto é caramelo salgado, eu vou ter que adicionar a flor de sal. Mas eu não gosto de adicionar a flor de sal quando ele está completamente a ferver. Isto porquê? Porque ele vai dissolver os cristais do sal e não vai dar aquele apontamento salgado ou caramelo salgado, como eu gosto. Então vou baixar eu vou esperar que ele baixe um bocadinho a temperatura e aí sim eu vou pôr o sal para quê? Para ele não derreter e eu ter sempre ao trincar aquele pedacinho pequenino de sal. Quando eu falo de sal, estou a falar de flor de sal, está bem? Que é a primeira camadinha que se forma na salinização. Para além disso, em vez do flor de sal, vocês também podem usar, por exemplo, o sal dos Himalaias, ou se vocês não quiserem pôr sal, podem não pôr, está bem? Só que fica só uma trufa de caramelo normal. Como vocês veem, a textura, está bem? Está suave, sedosa, e temos aqui um caramelo prontinho. Agora, vou ter que então só esperar que ele baixe um bocadinho a temperatura. Pronto, como está frio, ele vai baixar a temperatura rapidamente, está bem? Ora bem, enquanto que ele baixa a temperatura, eu vou já falar dos ingredientes da próxima trufa. Para a trufa do vinho do Porto, o que é que nós vamos precisar? Vamos precisar então de chocolate, está bem? O chocolate, neste caso, é chocolate negro, mas eu gosto sempre de misturar um bocadinho de chocolate de leite. Isto para quê? Uma vez que nós vamos utilizar vinho do Porto, o chocolate negro é um ingrediente muito rico. O vinho do Porto também o é. Eu então gosto só que fique um bocadinho mais docinho, então eu adiciono um bocadinho de chocolate de leite. Quem quiser em casa pode pôr exatamente tudo de chocolate só negro. Tem é que pôr a mesma proporção, ou seja, o que eu ponho de chocolate de leite, ponho no chocolate negro. É só isso, não podem retirar o chocolate de leite, está bem? Neste caso, eu tenho 100 gramas de chocolate negro e tenho 50 gramas de chocolate de leite. Aqui no chocolate, eu não sei se conseguem ver, eu tenho já um bocadinho de glucose, está bem? Xarope de glucose. Neste caso, eu tenho cerca de 8 gramas. Lembre-se que eu estou a fazer metade da receita que vocês têm no vosso papel.
ok? Outros ingredientes que vamos usar, as natas, é a mesma coisa, está bem? Neste caso, natas com 35% de matéria gorda, é sempre natas para bater. Vinho do Porto, está bem? Neste caso são 50 gramas de vinho do Porto. Esta receita, em vez do vinho do Porto, vocês também podem pôr outro tipo de licores, está bem? Tequila, ginja, ou tipo de produto alcoólico que vocês apreciam, mas sempre uma base mais adocicada, está bem? Agora, por exemplo, se for vodka ou assim, já não é a mesma coisa, perde-se ali um bocadinho de sabor, é sempre à base de licores. Depois o acabamento dele. Esta receita é uma receita muito clássica, está bem? É da trufa clássica francesa, que é de uma ganache bastante mais estruturada, mas neste caso vai ter o sabor, então, do vinho do Porto. O acabamento dele, vocês vão precisar de cacau em pó. Eu estou a usar cacau em pó alcalinizado, está bem? Ou seja, o seu pH foi alterado, é por isso que ele é bem mais escuro. Não tem açúcar e neste caso, esta marca, que nós vendemos aqui no Isto Faz, ele tem uma porcentagem de manteiga de cacau. A manteiga de cacau é a gordura que nós tiramos da fava de cacau, tá bem? É uma gordura saudável e este cacau, então, torna-se muito mais suave ao paladar, ao toque e confere também uma maior riqueza aos vossos produtos, tá? Para além daqui do cacau em pó, para decorar, eu vou usar aqui um pó não tóxico bronze, tá bem? Da cor bronze, lipossolúvel ou não. Eu gosto deste porque realmente o tom que ele confere torna com o castanho escuro do cacau, ele fica lindíssimo. Eu vou então aproveitar já, só para vocês verem, que a gente já vai voltar ao caramelo salgado. Eu vou tirar um bocadinho, para vocês verem aqui a cor. E neste caso eu vou misturar o meu cacau, está bem? Não há percentagens certas, isto é a olho e conforme o vosso gosto. Se vocês quiserem mais, com mais brilhante, ponham mais pó bronze. Se quiserem menos brilhante, podem pôr só mais cacau. Se não quiserem pôr pó brilhante, quiserem só cacau, perfeito, não há problema nenhum, está bem? Isto é sempre conforme os vossos gostos. Ora bem, voltamos então aqui ao nosso caramelo. Estão a ver que a textura dele já está muito mais... Já está com uma textura completamente diferente, menos fluida, está bem? Muito mais viscosa. E eu já sei que ele baixou bastante a temperatura. É então agora que eu vou pôr a flor de sal. Flor de sal, mais uma vez, é a quantidade que vocês gostarem, está bem? É sempre uma pitadazinha. Há pessoal que gosta muito, há pessoal que gosta com um pouquinho. Eu ponho sempre assim, misturo. E enquanto que ele está quente, ok, vamos ter que então fazer a nossa ganache. Portanto, eu vou ter que fazer a imersão do caramelo para o meu chocolate de leite. Nesta fase, se por acaso vocês, por exemplo, pode acontecer, vocês deixaram isto baixar demasiado a temperatura, é fácil, eu ponho o caramelo a aquecer mais um bocadinho, está bem? Então, vou verter o caramelo sobre aqui o chocolate. E agora, regra importante em qualquer ganache, quando vocês adicionam o líquido quente sobre o chocolate, deixem repousar, conforme também a quantidade, claro, mas normalmente estas quantidades que nós usamos em casa, 1 a 2 minutos. E só depois é que vai misturar. Ao misturar ganaches, vocês têm que sempre fazer movimentos energéticos do centro para a periferia, está bem? Eu vou aproveitar, vou ao micro-ondas, vamos começar já a fazer a ganache do vinho do Porto. Eu vou agora já pôr aqui as natas, está bem, a aquecerem, está bem? A levantar fervura.
Neste caso, eu vou pôr aquecer no micro-ondas, mas o que eu aconselho se vocês aquecerem isto no micro-ondas, tem sempre que ser intervaladamente. Vocês misturam sempre isto, que é para não criar aqui a capinha por cima e para não arrebentar dentro do micro-ondas. Ou então, aquecem normalmente dentro de um tachozinho sobre o vosso forno, tranquilamente, está bem? Não pode ferver, é levantar fervura. Ele aqueceu um bocadinho. Ou seja, o ideal é terem sempre as natas, neste caso, a uma temperatura ambiente, está bem? Porque se elas estiverem muito frias, elas vão talhar com o vinho do Porto. Então, eu só lhe dei uma aquecidela, porque ela realmente estava muito gelada. Vou adicionar o vinho do Porto às minhas natas. Vou misturar os dois. E voltamos então a levantar o preparado líquido, está bem? A ferver. Levantar a fervura. Enquanto que ele está ali a aquecer, tenho então aqui já a minha ganache de caramelo. Aí vou. E vamos começar a fazer movimentos energéticos do centro para a periferia, está bem? Isto aqui, lembro que são sempre ganaches muito mais consistentes. Qualquer coisa, imaginem que vocês têm sempre uma pepita ou outra de chocolate por derreter, não há problema nenhum. É só dar-lhe um ligeiro aquecimentozinho. É o que eu vou fazer agora no meu, que ele está a precisar. Misturar Michael, mais. para fazer a fervura das natas no micro-ondas, basta quantos segundos, sabes? Depende se elas estão muito frias ou não. O que eu faço sempre é intervalos de 10 em 10 segundos e vou olhando. Mal eu abro a porta, se eu vejo borbulhas, parou, não mexo mais. Mas sempre que eu abro o micro-ondas, eu com uma colherzinha, eu mexo preparado, está bem? Que é para não criar aquela capinha e não rebentar dentro do micro-ondas. Ora bem, aqui do caramelo salgado, já tenho aqui a minha ganache pronta, estão a ver? É uma ganache muito mais sólida. Vocês vão ver isto com muito mais brilho, que é normal, tem a ver com o caramelo. E agora sim, eu não consigo fazer nada disto daquelas bolinhas. As bolinhas vêm sempre só depois. Eu tenho que então estabilizar o preparado. Como é que eu faço isso? Ela tem que ir para o frigorífico. Para isso, preciso ser sempre película aderente. Eu vou revestir a ganache com película. E é sempre em contacto com a ganache. Que é para quê? Para não criar uma capinha. Uma pelezinha. Ok. E assim vai então para o frigorífico, está bem? Dependendo a quantidade que vocês façam, por exemplo, esta quantidade, 1h30 no frigorífico está bom. Conforme se for a receita que vocês têm, que é o dobro deste volume, é mais ou menos à volta de 3 horas, está bem? Que é para isto ficar muito mais consistente. Quem diz para esta, diz é igual para as outras. A de coco, por exemplo, como é chocolate branco, às vezes é preciso muito mais tempo. Agora eu vou pôr isto então no frigorífico. Eu tenho aqui este que eu fiz hoje de manhã, que é só para vocês verem. Portanto, a nível de consistência é muito mais rijo. Ok? Também ele acabou de sair do frigorífico. Mas vocês vão querer esta consistência, porque depois é daqui que nós vamos fazer as bolinhas. Mas já lá vamos aqui. Vamos então ao vinho do Porto. Pronto, tenho aqui então as natas e o vinho do Porto, que já levantaram a fervura. Vou buscar aqui o meu chocolate, tá bem? Tenho então aqui chocolate negro com chocolate de leite e a glucose. Eu vou verter o preparado sobre o meu chocolate. Garantam só que o chocolate fica todo cobertozinho com o líquido. E vou esperar cerca de 1 a 2 minutos para então fazer a emulsão dele. Okay. Enquanto que aguardamos, tá bem, os minutinhos para fazer a emulsão desta, eu vou-vos mostrar então os ingredientes que vamos utilizar para as próximas trufas, que é as trufas de lima e coco.
Nós vamos então utilizar os dois ingredientes fundamentais. Eu tenho aqui, nós vamos utilizar raspas de lima e sumo de lima. Em vez de natas, uma vez que isto é uma receita de coco, em vez de natas, eu tenho leite de coco. Está bem? Tudo o que é coco e que peça natas, eu normalmente ponho sempre leite de coco, que fica sempre uma delícia. Leite de coco normal, não comprem leite de coco light, está bem? Que aí não tem tanta percentagem de gordura e aí vai-vos atrapalhar na constituição da vossa ganache. Neste caso, vamos utilizar chocolate branco. Este chocolate branco também vai levar glucose, tem aqui cerca de 8 gramas de glucose. A nível de chocolate branco, neste caso vou usar 150 gramas. Sumo e raspas de lima é um bocadinho a gosto, está bem? Mas normalmente aqui eu estou a usar cerca de 7 gramas a 8 gramas de sumo. Raspas, eu estou a utilizar a raspa de um limão. Daqui a pouco também vou raspá-lo, que eu gosto de raspá-lo no momento, porque aí os aromas, os óleos daqui da casca são muito mais ricos. Para cobrir, nós vamos cobri-los então com coco ralado. O coco ralado simples. Se vocês também quiserem, com o maçarico, queimá-los um bocadinho para ficar um bocadinho tostados, ou pôr um bocadinho no forno, vocês têm uma outra variante, está bem? E tem aquele saborzinho de estar um bocadinho mais chamuscado, pronto, torrado. E aqui o leite de coco, então, estou a usar 30 gramas. Ok? Esta receita também. Sim? Existe alguma proporção aproximada de chocolate versus do líquido para este tipo de ganache? Tipo 50-50 ou 2/3 para 1/3? Isso tudo depende do tipo de chocolate que nós estamos a utilizar e a marca do chocolate, ok? Estas ganaches são sempre, as trufas são sempre ganaches que têm uma maior percentagem de chocolate. Tá? Normalmente, por exemplo, se for o negro, é o dobro de chocolate para o de líquido. Por exemplo, se for de leite, é 3 para 1. Se for, por exemplo, o branco, às vezes é 4 para 1. Tudo também dependendo. Estas receitas já estão estudadas para funcionarem sempre, está bem? E também conforme a marca, ok? Porque conforme a constituição de sólidos de cacaus e de manteiga de cacau que cada chocolate tem, isso vai influenciar na proporção. Eu, por exemplo, no ganache normal de recheios, eu às vezes uso uma marca em que eu já sei que tenho que pôr mais chocolate e eu sei que se usar outra eu vou ter que usar muito menos. Está bem? Mas normalmente para trufas é sempre maior percentagem de chocolate. Não há proporções corretas, é sempre em teste. Vamos então ver aqui só a nossa ganache do vinho do Porto. Esta ganache, por exemplo, como eu estou a utilizar chocolate negro, por norma eu vou ter que sempre derreter um bocadinho mais no micro-ondas ou em banho-maria também. Quando eu estou a falar de derreter chocolate, vocês também podem derreter dessas duas formas. Micro-ondas ou banho-maria. Como tenho muitos pepitas, realmente vou ter que aquecer um bocadinho. É só um cheirinho, está bem? 5 a 10 segundos, micro-ondas, e vamos sempre misturando até ter uma textura homogénea. Ela já está aqui a compor-se, mas ainda vou ter que pôr mais um cheirinho de calor. É também a sala que eu estou a trabalhar, é uma sala que de momento está bastante fria, logo as coisas aqui começam a solidificar e a arrefecer mais rapidamente. Na altura do verão, claro que as coisas demoram muito mais tempo. Eu estou a utilizar um Salazar, porque eu gosto de espalmar aqui o chocolate, mas também vocês, quem quiser, também podem optar pela varinha de arames. Uma vez que esta ganache tem o líquido do vinho do Porto, ela no início vai parecer muito fluida, mas ela depois vai encorpar, quando for para o frigorífico. Portanto, estão a ver que eu estou sempre a misturar aqui do meio. Às vezes, se eu tiver um pedacinho ou outro, eu espalmo, assim, está bem? Que é para quê? Para eu conseguir derreter a pepita que está, e eu apanho o chocolate que está nas bordas. Portanto, assim tenho, então, a minha ganache de vinho do Porto. Se vocês conseguissem cheirar, cheira tão bem. É que ela lança mesmo um aroma muito bom.
ainda por cima o vinho do Porto que é assim adocicado, e depois também, claro, a marca que vocês têm. Eu trouxe um que eu tinha de casa, que é dos meus sogros, que eles são naturais do Porto. E foi feito pelo meu sogro, o vinho do Porto, este aqui. Então, tem aqui um outro toquezinho. E está feito. Agora, com esta ganache, mesma coisa com a do caramelo, está bem? Vamos guardá-la no frigorífico. Pôr um bocadinho de película. E cobrir diretamente a ganache em contato. Está bem? Cobrir em contato. Para não criar a pelezinha. E frigorífico. E vamos então terminar aqui a confecção lima e coco. Ok? Portanto, vou ter que ter aqui o leite de coco. Vou pôr a ferver. Aqui, ao contrário do vinho do Porto, nesta receita, o líquido do limão, da lima, desculpem, eu só vou pôr posteriormente, depois de ter feito a ganache. Eu não ponho no meio das natas, porque a reação com o chocolate branco, ele fica ali um bocadinho, começa a deslaçar de vez em quando. Então eu só ponho posteriormente e aí já não acontece nada. Eu já estou a incorporar o sabor do chocolate branco. O meu leite de coco levantou a fervura. Vou então pôr sobre o meu chocolate, que já tem lá a glucose. Só raspar aqui o restinho. Vou esperar um bocadinho. Esta vai ser outra das receitas que nós, das ganaches, desculpem, que nós vamos ter que pôr um bocadinho no micro-ondas para derreter as restantes pepitas, está bem? Porque, mais uma vez, tem uma grande percentagem de chocolate. Quando é os recheios normais que fazemos para os bolos, aí já não é necessário. Tá? Porquê? Porque tem uma maior percentagem de líquido. Agora, uma questão minha para vocês, que ainda ninguém me perguntou. Porquê que nesta receita e na outra eu uso glucose, xarope de glucose? Então, uma das razões, como também vocês falaram e bem, tem a ver com a validade, está bem? A glucose, o xarope de glucose é um açúcar invertido e ele tem uma capacidade de chupar água, está bem? Águas livres, como a gente costuma dizer. E quanto mais água tiver um recheio, menor será a sua validade. E então a glucose vai ajudar-nos a ter mais validade nos nossos produtos. Não só isso, ele também confere uma textura muito mais viscosa, está bem? E também para evitar a cristalização. Seja a cristalização do açúcar, tá? Especialmente esse, seja outro tipo de cristalização, como por exemplo no do caramelo salgado, ok? O caramelo ele fica sempre viscoso e suave, mas passado muito tempo ele recristaliza. E então a glucose também ajuda a evitar isso. Portanto, soluções para quem não tiver xarope de glucose. Vocês podem utilizar um outro produto, que isso é fácil vocês encontrarem, no mercado, que é o mel. O mel também é um açúcar invertido e ele vai fazer exatamente a mesma função que faz a glucose. No entanto, o mel vai dar sabor e vai dar cor à vossa ganache, está bem? Enquanto que, por exemplo, utilizando o xarope de glucose não tem sabor, está bem? E ele é transparente. A nível de validade destas trufas, o tempo é que elas duram. Lembrem-se que são produtos. Eu, segundo o que eu tenho feito, eu estou a falar isto porquê? Porque depois eu faço os produtos e eles acabam-se rapidamente, está bem? Não sou eu que os como. Então realmente não tenho aquele tempo para saber quanto tempo é que duram. Mas eu creio que à volta de 2 semanas sem problema nenhum, ou mais. Tudo depende também como vocês os conservam, como é que os guardam. Claro que a umidade, o frio e o calor são coisas que a gente tem que ter em atenção. Também neste caso, porque a gente está a utilizar natas, neste caso natas de proteína animal, ou seja, leite, está bem? Embora que é por isso que a gente os tem que ferver, que é para não criar esses micro-organismos. Mas o substituto, por exemplo, com o que eu faço várias vezes, eu utilizo muito natas de soja, eu noto que elas realmente duram também muito bem e não alteram no sabor nem nada. Mas, mais uma vez, tudo depende de como vocês conservarem, tá? Eu, por exemplo, tenho receitas de trufas que demoram 9 meses,
mas aí já é o tipo de produtos que a gente põe, está bem? São algum tipo de coisas que eu não uso muito. Eu gosto das coisas assim mais casarinhas, mais simples, porque também é verdade seja dita, estes produtos eles desaparecem rapidamente. Neste caso, vou então pôr um bocadinho no micro-ondas a derreter. Michael, tu depois conservas as trufas no frigorífico? Não. O frigorífico ele tem temperaturas muito mais baixas do que o ideal para conservar, seja trufas, seja chocolate normal, está bem? Os nossos frigoríficos eles têm tipo temperaturas à volta dos 5, 6 graus Celsius e o ideal é vocês conservarem isto em temperaturas mais ou menos de 18 a 20 graus Celsius. O ideal é vocês porem sempre isto numa zona mais fresca da vossa casa, protegido também contra a luz, tá? Ou então, quem tiver aqueles frigoríficos de garrafeiras de vinho, ou seja, onde guardam e armazenam vinho, está bem? São ótimos para guardar também chocolate e as trufas inclusive, porque mantém a mesma temperatura que a gente quer e também não tem umidade. Portanto, eu vou só começar aqui a raspar uma lima. Ao rasparem a lima, é só raspar a parte verde, está bem? Não vão raspar a parte branca, porque a parte branca vai criar um sabor muito mais amargo. Nesta receita, podem utilizar lima, como também podem utilizar limão, laranja, toranja, ok? É para fazer um contraste ao sabor adocicado do chocolate branco e também do coco. Por exemplo, se vocês não quiserem utilizar nesta receita sequer a lima, ou o citrino, seja como for, podem não utilizar, está bem? Eu é que gosto de fazer este sabor, porque realmente é muito agradável a combinação de um citrino com coco. Pronto, eu estou aqui a raspar. Está aqui um cheiro maravilhoso. Eu gostava imenso de vos partilhar os cheirinhos que eu ando aqui a ter aqui à minha volta. Por exemplo, quem não é muito apreciador de coco, vocês, em vez de leite de coco, podem usar as natas normais ou natas de soja. E depois, em vez de cobrirem a trufa com raspas de coco, podem cobrir com outra coisa que vocês queiram e gostem, está bem? Com chocolate negro, com outro tipo de escamazinhas, com cacau em pó, açúcar em pó, pérolazinhas. Portanto, o centro para a periferia. Lembrem-se que isto são ganaches bastante mais sólidas. Então, às vezes, temos que fazer aqui um maior esforço. Vamos fazer pequenas visitas, está bem? Ali ao micro-ondas. Ou mesmo fazer isto em banho-maria. Vai ficar com um aspecto bastante viscoso, especialmente este chocolate branco. Ok. Então tenho a ganache aqui já feita. Tá? Estão a ver o aspecto com que ela fica? Só Sim? uma última pergunta. A validade da glucose deve ser seguida à risca ou tem alguma margem, como acontece com a manteiga de cacau? Tem alguma margem. Tem alguma margem. Agora a questão é, eu, por exemplo, nesta fase de mais frio, ela fica muito mais sólida. O que vocês podem fazer é dar-lhe uma aquecidela, que ela para ficar mais fluida e poderem trabalhar com ela, está bem? Também depende, se vocês veem, ela é transparente. Se vocês veem com o tempo que já passou da validade e ela começar a ficar amarelada, então aí se calhar o ideal é também não usarem. Ou então começar a entrar num processamento de cristalização. Tudo depende das marcas e se teve algum contágio, está bem? Mas ele dura muito mais do que também está descrito. Michael, as ganaches podem ser feitas hoje e deixar no frio até amanhã ou são horas a mais? Não, podem deixar o tempo que vocês quiserem. O mínimo, aquilo que eu falei para esta quantidade, hora e meia, 2, o branco é muito mais. Mas normalmente a receita inteira eu deixo à volta de 3 horas no frigorífico. Isso é o mínimo. Agora podem deixar lá de um dia para o outro, sem problema nenhum. E outra questão, pode-se substituir o leite de coco com natas? Pelas natas? Pode-se. Era o que eu estava a falar há bocadinho. Por exemplo, quem não gosta muito de coco, pode substituir por natas normais, está bem? Debater,
sempre de bater, está bem? Com 35% de matéria gorda, ou com natas de soja. Ok, então feita aqui a ganache de coco, vamos então pôr... Eu vou pôr em cima de uma balança, que é para medir a quantidade de sumo, está bem? É à volta de, para esta receita, metade da receita, 7 a 8 gramas. Vou então espremer aqui o sumo. Já está. É normalmente metade de uma lima. E vou pôr as raspas. Pá, isto é sempre uma questão de gosto, está bem? Neste caso eu estou a utilizar as raspas de uma lima. Eu, por exemplo, se vocês quiserem ter muito mais sabor da acidez da lima, vocês podem pôr raspas de 2 limas ou assim. E ficam também com uma cor diferente, a própria ganache. Fica com aqueles pontinhos verdes mais intensos. Depois então pôr o sumo e as raspas. Vamos então misturar novamente. Garantindo então uma boa emulsão. Pronto, está feito. Ok? Esta é a ganache mais aromática que eu tenho aqui hoje. Depois disto, então, vocês já sabem, película aderente, frigorífico. Ora bem, então como eu vos disse, eu já tenho aqui um preparado que eu fiz hoje de manhã, está bem? Que era para vos mostrar a textura, que está completamente diferente do que se tivesse sido acabado de fazer. E é nesta textura que então vamos fazer as bolinhas. Eu gosto normalmente de fazer as bolinhas com esta textura, embora que eu poderia, quando a ganache ainda está molinha, pôr num saco de pasteleiro, fazer várias bolinhas, deixar elas arrefecer e pegar nela e enrolar nas mãos, só que não fique formado numa bola completamente esférica, está bem? A nível de tamanhos, ora bem, depende se vocês são boca golosa ou não. Eu normalmente gosto de ter uma trufa que tenha à volta de 10 a 12 gramas cada uma, ok? Vocês têm 2 maneiras de fazer isso. Ou pegam numa balança, pesam cada bocadinho para ficarem igual. Ou então, se vocês tiverem um daqueles copezinhos, daquelas colherzinhas medidoras e fazerem o mesmo volume para cada uma, que é para elas ficarem todas mais ou menos uniformes. Ok. Eu vou pesar aqui algumas, só para vocês também verem como é que se faz. E neste caso, nós vamos incorporar um amendoim no interior. Está bem? Isto é uma opção, podem pôr ou não, mas é só para vocês também verem como conseguem inserir, por exemplo, um fruto seco dentro de uma trufa. Tá? Neste caso, eu estou a escolher amendoins, mas também podem pôr uma amêndoa, uma noz, uma avelã. Mais uma vez, é tudo uma questão de gosto. Ora bem, então vou pegar aqui um bocadinho da ganache. Porquê é que eu fui buscar manteiga? Vocês convém ter sempre um bocadinho de manteiga, margarina, está bem? Para quê? Para vocês porem nas vossas mãos. Que é para quê? Para a ganache não se colar nas mãos. Como eu vos disse, isto é uma forma artesanal de fazerem as bolinhas, está bem? E têm que ter então as mãos um bocadinho engorduradas. Isto, vocês utilizam as próprias mãos, eu só vou tirar aqui a tara. E vou então procurar cerca das 10 gramas. Pego, começo a fazer a minha bolinha. Vou pegar no amendoim. Não sei se conseguem ver bem. Vou inserir aqui no meio. Tá. E volto a fazer a bolinha. Está bem? Com as palmas ligeiramente côncavas e a rodar para um lado ou para o outro. E vocês então vão ficar com a bolinha da vossa ganache. Esta ainda vai ficar um bocadinho maior, porque nós vamos revesti-la com chocolate. Está bem? Eu esta estou a fazer com 10 gramas. As próximas eu já vou fazer com um bocadinho mais. Nisto, numa tabuleirozinha à parte, com papel vegetal, vamos pôr então as bolinhas, porque depois as bolinhas também têm que ir para o frigorífico endurecerem um bocadinho mais. Está bem? Vou fazer aqui mais uma. Okay, estão a ver? Temos aqui já algumas. E vão então para o frigorífico. Eu, por exemplo, se eu quisesse fazer a trufa clássica, era pegar nelas e pôr logo em cacau. Mas como estas vão ter um acabamento diferente, está bem? Vamos então estabilizá-las um bocadinho no frio. Portanto, tenho agora aqui a massa que eu preparei de manhã das trufas do vinho do Porto. O procedimento é igual, só que não vamos pôr nada no interior. Mas que podemos pôr, podemos. Está bem?
Mais uma vez, é uma questão de gosto. Aqui esta, como a outra, o ideal é vocês terem as mãos mais frias. Se vocês tiverem as mãos muito quentes, isto vai começar a se derreter nas vossas mãos. Se quem tiver mãos muito quentes, o ideal é vocês terem, imagina, uma placazinha fria de lado, ou aqueles pacotezinhos de gelo que nós costumamos pôr quando temos lesões, está bem? Porque vocês convém fazerem isto com as mãos frias. Aqui eu estou a fazer, então, à volta dos 13 gramas. Como eu não vou ter amendoim, não vai ter nenhuma cobertura. E como ela é chocolate, não sei se estão a reparar, está bem? Como tem uma base grande de chocolate, ela vai manchar muito mais as mãos. É mesmo assim. Qualquer coisa, quando tem as mãos muito sujas, é lavá-las, lavar as mãos com água fria, ok? E depois voltar a fazer o mesmo procedimento. Sempre que vocês veem que está a agarrar muito nas mãos, ponham um bocadinho de manteiga nas mãos. Ok, então vamos agora voltar a pôr estas bolinhas também no frigorífico, está bem? Para estabilizarem. E vamos agora fazer as bolinhas com a nossa ganache de coco e lima. Então, nós temos aqui a nossa ganache. Esta tem também uma textura um bocadinho mais mole, está bem? É normal, por causa do chocolate branco. Vou preparar aqui o nosso tabuleirozinho, com uma folhinha de papel vegetal. Se pode utilizar chocolate que passou do prazo? Não. Chocolate fora do prazo é um chocolate envelhecido. Embora que ele não está estragado, ok? Mas ele já perdeu muitas características. É um chocolate demasiado sólido, não se dissolve tão bem na boca, não tem uma suavidade de paladar, ele perde o aroma a chocolate inclusive, está bem? E eu não recomendo. O ideal é mesmo sempre chocolate que esteja no prazo. E a outra questão, Michael, as trufas podem ser congeladas? Eu nunca congelei. Mas, sinceramente, não recomendo. Isto porquê? Porque os cristais da manteiga de cacau vão se alterar e de certeza que vai haver blooming. O que é isto do blooming? Uma alteração não só estética, mas química do chocolate e vai ficar um aspecto desagradável e vai perder características a nível do paladar, do aroma, textura e tudo, está bem? Não se congela o chocolate. Ok, nesta já tenho que pôr bem manteiga nas mãos, porque esta ganache ela cola muito mais, está bem? Ok, eu já fui buscar as nossas bolinhas de caramelo salgado do frigorífico. Como vocês conseguem ver, estão aqui, já estão com uma textura muito mais consistente. E a cobertura que nós vamos fazer com elas, então, vamos fazer uma cobertura com chocolate de leite temperado e revestir com escamas de chocolate de leite também. Para isso, então, eu estou a utilizar chocolate de leite da Calebo. Olha, por favor, posso fazer uma pergunta? Quanto tempo é que esse tabuleirinho com as trufas está no frigorífico? Cerca de meia hora ou mais? Não, ele teve 10 minutos, mais coisa, menos coisa. Mas também é assim, o caramelo salgado e o de vinho do Porto, este tempinho basta. O de lima e coco, por causa do chocolate branco, demora muito mais tempo. E também depende se o vosso frigorífico, a temperatura do vosso frigorífico. Está bem? Se vocês veem, por exemplo, que eles ainda estão molezinhos, deixem-nos estar lá mais um bocadinho. Ok. Até endurecer, não é? É. Ok. Então vamos fazer a pré-cristalização do chocolate de leite, está bem? Neste caso, a primeira coisa que nós vamos fazer, vamos ter que derreter o chocolate por inteiro. Isto para quê? Para dissolver qualquer tipo de cristalzinhos que eles têm. E vamos fazer a pré-cristalização com a adição de manteiga de cacau. Esqueci-me de vos referir isso. Nesta parte, vamos baixar aos 34 e aí eu vou pôr 1% de manteiga de cacau em pó para ajudar na cristalização. Quem tem dúvidas sobre isto da pré-cristalização, vocês também já encontram no YouTube do Isto Faz-se um vídeo de uma aula que eu dei na semana passada, ou há 2 semanas, sobre isso, está bem? Para vocês tirarem algumas dúvidas de como fazer isto corretamente. Primeira coisa, então, vou derreter então aqui o chocolate. Para fazer a pré-cristalização, vocês convém também ter sempre um termómetro para garantir a temperatura. Nós, para esta marca, tem que subir aos 45, baixar para os 34 e depois a temperatura de trabalho desta marca de chocolate, que é 30 graus Celsius.
Portanto, eu estou a derretê-lo lentamente, está bem? E intervaladamente no micro-ondas. Sempre que eu derreto uma parte, está bem? Eu estou a deixar lá cerca de 10 segundos em 10 segundos. Eu tiro, mexo o chocolate e volto a meter mais 10 segundos, até ele ficar completamente derretido. Ele já está a começar a derreter, mexo o chocolate e volto para lá. Eu estou a usar chocolate leite, mas o procedimento é igual, seja chocolate negro, branco ou rubi. Mas uma vez que o caramelo, a própria ganache é de chocolate leite, e eu gosto sempre do contraste de chocolate leite com o caramelo, é por isso que eu estou a usá-lo, está bem? Mais uma vez, podem utilizar sempre outro tipo de chocolate. E já está. Agora daqui, vou esperar que ele baixe, está bem, naturalmente, para ter então a temperatura de 34, 35 graus Celsius. 34, 35 graus Celsius. Eu vou pôr então manteiga de cacau em pó aqui no meu preparado. A manteiga de cacau em pó são cristais estáveis puros, ou seja, são cristais que nos vão ajudar a ter o chocolate com as características que nós gostamos. Ou seja, um chocolate que seja brilhante, que tenha um estalo característico, que derreta na boca e não nas mãos, que tenha uma suavidade no paladar e um bom aroma a chocolate, que tenha uma capacidade de contração inclusiva e que mantenha as características que nós gostamos do chocolate durante muito mais tempo. Aos 34, 35 graus é quando os cristais estáveis, os cristais bons, começam-se a formar, e é daí que eu então vou ajudar com a manteiga de cacau cristalizada em pó, para que haja então uma multiplicação desses cristais. Depois, na temperatura de trabalho, que é nesta marca e neste tipo de chocolate 30 graus Celsius, aí já está pronto a usar. Lembrem-se que numa pré-cristalização, não a temperatura, desculpem, não só a temperatura, mas o movimento e o tempo. O tempo somos nós que damos. Eu estou agora a esperar que ele arrefeça naturalmente, está bem? E depois também o movimento. Eu agora não estou muito preocupado, porque se eu tiver a mexer muito o chocolate agora, eu vou estar a criar muitas bolhas de ar. Então eu espero mais um bocadinho, e quando eu puser a manteiga de cacau especialmente, que eu estou a ter uma criação de cristais, aí é que eu me preocupo com o movimento para promover a multiplicação destes cristais. Ao movimento, eu quero dizer mexer no chocolate, não agitá-lo, está bem? Não são movimentos bruscos, tá? Portanto, eu gosto de espalhar normalmente o chocolate nas paredes, que é só para ajudar a arrefecer. Se vocês às vezes tiverem um bocadinho de pressa para fazer isto, o ideal é então baixar a temperatura, por exemplo, com um banho de areia frio. Ok? Enquanto isso, eu vou já preparar o restante material que é para fazer a cobertura. Portanto, como eu vos falei, nós vamos cobrir as trufas de caramelo salgado com chocolate, que vai ter uma capinha crocante, e vou cobri-los com as mini escamas. Tenho então aqui um recipientezinho. Vou abrir aqui o pacote das mini escamas. As mini escamas que eu estou a falar são de chocolate de leite também, está bem? Também existem de outras variantes de chocolate. Mas como uma vez que esta receita é toda chocolate de leite, para vocês verem melhor como é que são as escamazinhas, é só para ter preparado. Porquê? Eu vou revestir a trufa com chocolate temperado e vou pôr aqui. Ao revestir completamente, é que eu passo outra vez para o papel vegetal. Não é mergulhar, está bem? Vocês se calhar vão pensar que eu vou usar aqui um garfinho para mergulhar a trufa no chocolate, ou como se faz com os cake pops, e assim, não. Nós nas trufas utilizamos um outro modo de fazer mais artesanal, já vou-vos mostrar, está bem? Normalmente quando são trufas não, bombons de corte, aí sim é que nós fazemos o procedimento de mergulho, tá? Neste caso não vou fazer o procedimento de mergulho, é só para criar uma capinha. Michael. Ao mexer o chocolate, é sempre limpar bem nas paredes e espatular com o Salazar. Falaste agora nos bombons de corte. Sim. Com esta ganache é possível fazer isso ou não é muito boa ideia? Não, opa, é possível, só que tens que ter uma moldura para ele ficar assim Era direitinho. homogéneo direito. É, e depois o problema é o corte. Pois era isso que eu ia perguntar a seguir. Opa, nós temos duas coisas, ou utilizas faca ou utilizas tipo cortadores da pizza. Sim,
Sim. Pronto. Mas o ideal é que eles tenham um bocadinho de manteiga ou de gordura, porque depois, normalmente, a ganache vem sempre um bocadinho atrás. Porque normalmente, profissionalmente, nós utilizamos umas coisas que chamam-se guitarras, Sim. que são assim com uns fiozinhos, não é? E que a gente puxa assim. Eu não tenho uma, por exemplo. Eu faço as coisas muito manualmente. Porque isso, pelo menos, é um corte muito direitinho e fica sempre bem. Ok. Já está na temperatura. Eu, para este caso, eu estou a usar 100 gramas de chocolate, está bem? Que é para fazer a cobertura, mas vai-me sobrar. E para isso, então, eu tenho que pôr 1 grama de manteiga de cacau em pó. Quando eu ponho, adicionar aqui, assim vou me preocupar então com mexer, que é para dissolver bem o meu pó e haver uma multiplicação de cristais estáveis. Para saber, por exemplo, o que é 1 grama, normalmente as nossas balanças não é difícil saber o que é 1 grama. Só quem tiver balanças de precisão, que são umas balanças muito pequenininhas. Eu costumo fazer com esta colher, está bem? Isto é 1/8 de teaspoon, que eu já pesei a quantidade de manteiga de cacau nesta colher numa balança de precisão, e uma colher desta cheia equivale a 2 gramas de manteiga de cacau. Portanto, nesta caso, eu pus metade dela porque é sempre 1% de manteiga de cacau em relação ao peso de chocolate que vocês estiverem a temperar. Nesta fase, se a temperatura do chocolate baixar da temperatura de trabalho, que é os 30, não há problema nenhum. Qualquer coisa, nós damos-lhe um aquecimentozinho. O ideal com um soprador de ar quente, para quem tem, ou então em banho-maria. Ok, vou ter que aquecer um bocadinho o chocolate, que ela já baixou. Pronto, eu estou a aquecer aqui com um soprador de ar quente, está bem? Porque ajuda-me a controlar muito melhor a temperatura, porque só estou a subir pouquinho. Por se eu aquecer isto demasiado, eu tenho que fazer o meu trabalho todo de início, está bem? Porquê? Porque sempre que nós aquecemos, destruímos cristais. Sempre que arrefece, nós estamos a multiplicar cristais. Portanto, deixa ver a temperatura. Já está. Ora bem, então vou-vos mostrar como é que se faz isto de forma artesanal. E não achem estranho porque é mesmo assim, está bem? Portanto, eu já tenho as coisas preparadas. Pego então uma das minhas bolinhas, dentro do chocolate, tiro fora, ponho na palma da mão. Rode. É uma capinha fininha que nós queremos, entendem? E depois aqui, nos cristais, desculpem, nas camas. Mexo aqui e deixo ele estar um bocadinho lá. Depois, mais uma bolinha. Pega, palma da mão. Capinha fininha, para dentro das camas. Ué, já fiz aqui um disparate. Quando eu vejo que ele já está a solidificar, não sei se conseguem ver assim, eu pego nele e volto a pôr em cima do papel vegetal. Ok? A ideia é que ele esteja completamente revestido das caminhas. Isto vai mesmo criar um crocante, um outro sabor muito agradável. Falo por mim, mas esta é uma das minhas favoritas. Esta receita, por exemplo, eu estou a revestir com escamas de chocolate, que eu gosto imenso, mas vocês também podem, uma vez que ela tem um amendoim por dentro, vocês também podem revesti-lo com pedacinhos de amendoim crocante, amendoim caramelizado. Pronto, mostrar-vos assim um bocadinho de perto como é que elas ficam. Elas ainda estão a estabilizar o chocolate, mas elas ficam assim, até vocês ouvem o barulho, não é? Ou seja, elas ficam com extra crocante. A nível destas coberturas, vocês também, na própria loja online, vocês conseguem encontrar imensas coisas que podem cobri-las, está bem? Eu gosto destas das caminhas, mas vocês também têm desde raspas, desde pérolas, desde... há umas pequeninas, que é um swirls, agora não lembro como é que é o nome em português. Pronto, o do vinho do Porto é fácil, que é um revestimento clássico, está bem? Neste caso, a única diferença é que eu ponho cacau com aquele pozinho bronze, neste caso. Também pode ser dourado, pode ser outra cor que vocês gostem, está bem? Ele vai dar ali um toquezinho diferente sem ser somente cacau.
O cacau, eu gosto sempre de utilizar este cacau, que é o cacau alcalinizado com manteiga de cacau, está bem? É muito mais suave também para quem o come e não cria também ali uma secura, que às vezes quando nós comemos uma trufa aspiramos o ar e ele seca logo a garganta, está bem? Com isto isso não acontece tanto. Portanto, eu tenho aqui as bolinhas, qualquer coisa posso dar-lhe mais um jeitinho. Eu ponho a bolinha aqui no pó, cubro-a e tiro o excesso com a peneira. Ok? Conseguem ver o brilhinho que ela tem? E guarda aqui à parte. Por exemplo, isto vai ser uma trufa um bocadinho já mais molinha em relação à trufa anterior, mas se eu quisesse revestir estas também com uma capinha de chocolate, posso fazê-la. Mas isto é o procedimento normal de uma trufa clássica. Eu gosto de fazer sempre uma a uma, não gosto de pôr logo muitas ao mesmo tempo aqui dentro. Porquê? Porque depois elas batem-se e ficam depois completamente disformes. Michael, podes explicar o que é o cacau alcalino? Então, o cacau alcalino é um cacau que foi transformado o seu pH, ou seja, neste caso, em vez de ser um cacau mais ácido, ele ficou mais baixo, mais alcalino. E neste processo, a sua cor fica diferente, fica um cacau muito mais escuro. Eu, por exemplo, quando é mesmo nos bolos de chocolate e assim, quando eu quero um bolo de chocolate bem escurinho, bem castanho, está bem? O ideal é utilizarem sempre este cacau alcalino, porque o outro cacau, que é um cacau mais seco, é um castanho muito mais claro e depois também tem muito mais açúcar ou derivados de leite. Este cacau em particular tem manteiga de cacau, ou seja, ele tem uma gordura, que é a gordura associada ao chocolate, que o torna muito mais suave ao paladar, está bem? São umas embalagens que nós vendemos aqui, que são ainda grandinhas, mas eu, por exemplo, eu uso constantemente tudo o que é meu bolo de chocolate, que é qualquer coisa para revestir chocolate, salames de chocolate, e essas coisas todas assim, este cacau é do melhor. Quando as trufas, pouco tempo depois, absorvem toda a cobertura, seja de cacau, seja de açúcar em pó, o que é que pode estar a ser mal feito? Normalmente estão guardadas num sítio com muita umidade. E então essa umidade no ar vai derreter o açúcar em pó e o cacau. Mais o açúcar em pó, isso acontece muito com o açúcar em pó. Portanto, pega então numa bolinha. Como veem, elas ainda estão a colar aqui no papel. O ideal é não colarem, mas não há mal. É voltar a fazer a bolinha com a mão. Pôr no meu coco. Revestir. Aqui não precisam da peneira. O que eu faço sim, pego nelas, dou mais um jeitinho com a minha mão e ponho em cima do papel vegetal para descansar. Realmente vou ter que retirar assim, que elas precisavam estar lá um bocadinho mais de tempo. Não há problema nenhum. Pronto, eu estou a usar cacau ralado normal, mas como eu expliquei, se vocês também, uma coisa que eu também gosto muito, se vocês puserem um bocadinho o cacau ralado no forno para ficar assim tostado, é bué da bom. Para torrar um bocadinho o coco, temperatura mais baixa ou mais alta do forno? Eu costumo pôr tipo os 180 graus e quando eu vejo que está dourada, tiro. Quando vocês vêm que estão a começar a torrar, com uma espátulazinha, mexem o coco, está bem? E deixam-na torrar outra vez. Aqui, por exemplo, no coco, também vocês, se quiserem, podem até dar cor ao coco. Pronto, como a gente faz naqueles bolos de relva, do futebol, se vocês quiserem que ele fique verdinho por causa do da lima, podem colori-lo. E assim, só para vos mostrar um bocadinho aqui este e o seu interior. Michael, só aqui uma pergunta, outra vez a pergunta sobre como é que se conservam depois de feitas, se dentro do frigorífico ou fora? Fora do frigorífico.
num lugar fresco, está bem? Numa caixinha, bem fechadinha. Pronto, por exemplo, estas de coca que terminei, o ideal é usá-las um bocadinho mais no frigorífico, mas é para quê? Para ficar um bocadinho mais consistente, porque ela ainda está fresca. Mas evitem estar no frigorífico, está bem? O frigorífico não tem a temperatura ideal. Embora que, por exemplo, estas de caramelo salgado, como elas têm um revestimento de chocolate, estas então não podem ir mesmo para o frigorífico. As outras, como não têm esse revestimento, ainda aguentam um bocadinho. Está bem? E não se esqueçam que o frigorífico também transmite cheiros. Ou seja, se vocês tiverem coisas tipo queijos, carnes e outras coisas assim, esse cheiro vai passar para as vossas trufas. Da minha parte está tudo. Eu espero que vocês tenham gostado. Que agora experimentem em casa. Mandem os vossos resultados, que quero também para ver como é que correu. E eu adoro sempre ver as vossas respostas e os vossos trabalhos, está bem? Alguma coisa que vocês também precisem, já sabem que basta falarem aqui com este faixa e eu estou aqui também para vos tirar sempre as dúvidas necessárias. Sempre que vocês também quiserem aprender alguma coisa mais específica, falem com a escola e nós estamos aqui mesmo para vos ajudar neste mundo que é doce, está bem? E no meu caso, com muito chocolate.